Os ecos do SS Borealis. Então, pessoal, preciso compartilhar essa experiência bizarra que tive na semana passada. Sou um cara que adora aventuras, principalmente aquelas que envolvem lugares abandonados. Acho que é a adrenalina, sei lá, mas enfim, tenho um amigo que é bem ligado nessas coisas também, e ele me contou sobre um navio abandonado que estava ancorado numa parte isolada da costa, perto de uma pequena cidade de pescadores. O nome do navio é SS Borealis e dizem que ele sumiu misteriosamente na década de 70 e apareceu do nada alguns anos atrás, totalmente deserto. Claro que eu não podia perder a chance, né? Chegamos lá de madrugada, porque queríamos evitar qualquer problema com a polícia local. A primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. Era como se o lugar sugasse qualquer som. Até o mar estava quieto, o que era muito estranho, porque aquele trecho da costa é conhecido por suas ondas fortes. Atravessamos a praia e chegamos ao navio. Ele era gigantesco, com sua estrutura de ferro enferrujada, exalando um cheiro metálico e salgado. O ar ali tinha um cheiro de mofo misturado com algo que eu não conseguia identificar, mas era muito desagradável. Subimos a bordo com a ajuda de uma corda que trouxemos. A primeira sensação foi de opressão. O ar parecia mais pesado, como se fosse difícil respirar. Meus passos ecoavam de forma estranha, como se o som fosse distorcido. Caminhamos pelo convés, que estava coberto de algas e detritos marinhos. Até aí, nada demais. Decidimos entrar na parte interna do navio, que estava completamente escura. Ligamos nossas lanternas e a luz parecia ser engolida pela escuridão. O interior do navio estava em um estado de decadência absoluta. O corredor era estreito e apertado, com portas de cabines parcialmente abertas, rangendo a cada movimento nosso. O cheiro de podridão era mais forte lá dentro, e eu comecei a sentir uma sensação de desconforto no estômago. Passamos por várias cabines, todas vazias, mas dava para ver que tinham sido abandonadas às pressas. Havia roupas espalhadas, malas abertas, como se as pessoas tivessem desaparecido de repente. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Começamos a ouvir sussurros. No início, pensei que era o vento passando pelas rachaduras do navio, mas não. Os sussurros eram muito claros, definitivamente, eram vozes humanas. Eram como cochichos de conversas que você não consegue entender, mas estavam ali, ao nosso redor. A sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais intensa. Meu amigo também percebeu e sugeriu que saíssemos dali, mas eu estava determinado a explorar mais um pouco. Chegamos a uma sala que parecia ser o salão principal. As janelas estavam todas sujas e enferrujadas, somente a luz fraca da lua passa por elas. No centro da sala, havia uma mesa grande, coberta por uma toalha esfarrapada. Quando nos aproximamos, um vento gelado soprou atravessando a sala, e foi bizarro. Considerando que todas as janelas estavam fechadas, não tinha por onde o vento passar. A mesa estava coberta por uma camada grossa de poeira, mas haviam marcas de dedos desenhando símbolos estranhos. Não eram símbolos que eu reconhecesse, pareciam runas antigas ou algo profano. De repente, o navio inteiro pareceu estremecer e as vozes se intensificaram. Agora, elas não eram mais sussurros, mas gritos desesperados. Era como se centenas de pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo. O som era ensurdecedor e minha cabeça começou a doer. Corremos de volta pelo corredor, tentando encontrar a saída. As paredes pareciam estar se fechando ao nosso redor, e a sensação de claustrofobia era esmagadora. Corríamos sem direção, apenas guiados pelo instinto de sobrevivência. Virávamos cada esquina, mas o corredor parecia interminável, uma repetição angustiante de portas fechadas e escuridão opressora. Meu coração batia descontroladamente e eu podia ouvir a respiração pesada do meu amigo ao meu lado. Cada passo era acompanhado pelo eco sinistro dos gritos que pareciam cada vez mais próximos. Viramos uma esquina e demos de cara com uma escadaria que levava para baixo, para as entranhas do navio. Sem pensar duas vezes, descemos correndo, esperando encontrar uma saída. Porém, ao invés de uma saída, encontramos um corredor ainda mais escuro e estreito. As paredes pareciam suadas e emanavam um odor fétido de ferrugem e decomposição. Enquanto avançávamos,
Os gritos se transformaram em sussurros novamente, mas agora eram acompanhados por um som de algo arranhando as paredes. Era como se alguma coisa estivesse se movendo ao nosso redor, mas não podíamos ver nada. O pânico começou a tomar conta de mim quando percebi que estávamos perdidos. Cada corredor que tomávamos parecia nos levar mais fundo no labirinto do navio. Após o que pareceram horas, chegamos a uma sala maior, quase uma câmara. No centro, havia uma escotilha enferrujada no chão. Parecia uma saída, mas ao mesmo tempo, algo nela me dava calafrios. Meu amigo, sem hesitar, começou a tentar abri-la. As dobradiças rangiam de maneira agonizante, e parecia que qualquer movimento faria com que o navio inteiro desabasse sobre nós. Finalmente, com um último esforço, conseguimos abrir a escotilha. Um cheiro de ar fresco, ainda que úmido, nos atingiu. Era um alívio bem-vindo após aquele cheiro de mofo que impregnava o navio. Sem pensar duas vezes, descemos pela escotilha. A escada era estreita e escorregadia, e cada degrau parecia rangir com nosso peso. A escada nos levou a uma espécie de porão. As paredes eram cobertas de limo, e a água do mar gotejava por todos os lados, criando uma trilha sonora constante e inquietante. Estávamos no fundo do navio, mas pelo menos aqui o som dos gritos era abafado. Caminhamos com cuidado, com a água subindo até nossos tornozelos, até que encontramos outra porta. Com muito esforço, conseguimos abrir a porta e nos deparamos com um túnel estreito que parecia levar ao casco do navio. O ar estava mais fresco, indicando que estávamos perto de uma saída. Porém, antes que pudéssemos comemorar, as vozes voltaram, desta vez mais altas e claras. Elas pareciam estar sussurrando nossos nomes, e a sensação de ser observado ficou insuportável. Comecei a andar mais rápido pelo túnel, e meu amigo me seguiu de perto. Podíamos ver uma luz fraca no final do túnel, nossa saída finalmente à vista. Quando chegamos ao fim, encontramos uma abertura que dava para o exterior do navio, uma espécie de brecha no casco. Nos arrastamos pela brecha e, sentindo o ar fresco nos envolvendo, um alívio desesperado em contraste com o ar pesado e estagnado do interior do navio. O som dos gritos e sussurros começou a se dissipar, substituído pelo som tranquilizador das ondas quebrando na praia. Achamos que estávamos finalmente livres. Mas, enquanto nos afastávamos do navio, algo estranho aconteceu. Olhei para trás e, por um momento, o SS Borealis parecia estar envolto em uma névoa densa que não estava ali antes. Dentro dessa névoa, eu podia ver vultos estranhos, como sombras se movendo. As vozes, embora mais distantes, ainda eram audíveis, e os sussurros pareciam formar palavras desconexas, mas familiares. Quando estávamos a uma distância segura, algo prendeu minha atenção no chão. Era um pequeno amuleto de metal, enferrujado e desgastado, meio enterrado na areia. Eu peguei, ao examinar mais de perto, senti um calafrio percorrer minha espinha. Gravado no amuleto havia um símbolo idêntico aos que vimos desenhados na mesa dentro do navio. Meu amigo notou minha expressão de horror e perguntou o que estava acontecendo. Mostrei-lhe o amuleto, e seus olhos se arregalaram de medo. Jogamos o amuleto de volta na areia e corremos para o carro, sem olhar para trás. Enquanto dirigíamos de volta para a cidade, o peso do que havíamos experimentado começou a cair sobre nós. Não sabíamos o que era aquela presença no navio, mas uma coisa era certa: aquilo não era deste mundo. O SS Borealis continuava ancorado, uma lembrança constante de que há coisas no mundo que estão além da nossa compreensão, esperando para serem descobertas por almas curiosas, ou tolas, o suficiente para se aventurarem nas sombras. Se gostou do conteúdo, deixe o like, comente e compartilhe para ajudar o canal.